Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente está começando um assunto super importante, um assunto lá da parte de funções, especificamente função do primeiro grau. Legal? E a gente vai começar o assunto sem muita perda de tempo, indo direto para o quadro com um exemplo, para a gente entender legal como é que é a ideia de função do primeiro grau e de função constante, que é algo que a gente vê inserido na ideia de função do primeiro grau, como é que isso pode acontecer dentro de uma situação contextualizada, ok? Vamos direto para o quadro. Legal, gente, olha só. Em uma cidade, a passagem de ônibus opcional custa R$ 5,00, enquanto que o táxi custa 60 centavos por quilômetro rodado, mais R$ 1,40 da bandeirada. Construa os gráficos sobrepostos e descubra qual é o meio de transporte mais barato. Só para entender, a bandeirada é aquele valor inicial que a gente entra no táxi e já está devendo, ok? Muito bem, olha só. O táxi é caracterizado pela função f, preço, e x a quilometragem. Olha só, 0,6 ou 0,60 vezes x significa o quê? Os 60 centavos multiplicados pela quantidade de quilômetros. E esse 40, ou melhor, esse 1,40 aqui é justamente a parte constante. Então, olha só, entrou no táxi, o táxi ainda nem saiu do lugar. A gente está devendo já o quê? F de 0, porque o táxi ainda não se deslocou, igual a 0,6 vezes 0, dá 0 mais 1,40. Então a gente está devendo 1,40. E o táxi vai começar a se deslocar, olha só, quanto mais esse x, que representa a distância, aumenta, maior será o valor. Muito bem. O ônibus é diferente. O ônibus a gente paga um valor só. Ou seja, para qualquer valor de x, que é a distância, o preço, que a gente representa por g, vale 5. Ou seja, você pode passear a cidade todinha, vai pagar somente R$ 5,00. Se você sobe uma parada e desce 2 paradas depois, você também paga R$ 5,00. Ok? Muito bem. Olha só, construa os gráficos sobrepostos e descubra qual é o meio de transporte mais barato. Se a gente criar um eixo cartesiano aqui, onde este eixo representa o preço e esse aqui a distância em quilômetros, a gente vai ter primeiro o táxi, que começa com 1,40 e vai de uma forma crescente. Por que crescente? Porque quanto maior a distância, maior o preço final. E se a gente for construir o ônibus, o gráfico do ônibus, olha só, g de x igual a 5. A gente tem o preço saindo aqui do 5, só que esse preço não sobe e nem desce. Ele vai ser sempre o mesmo. Dá para perceber que existe uma certa distância aqui para a qual os preços são exatamente iguais. A grande pergunta é, que distância é essa? Ora, para a gente conseguir encontrar essa distância, a gente tem que entender que neste ponto as duas funções, ou seja, os dois preços, f e g, são exatamente iguais. Não é isso que acontece? Portanto, a gente deve pegar as duas funções e igualar uma à outra. Olha só, quando a gente iguala essas duas funções, a gente vai ter 0,6x mais 1,40, que é f de x, igual a g de x, que vale 5. Legal? Olha só. Passando esse 1,40 para cá, a gente vai ter 5 menos 1,40, que dá 3,60. E, finalmente, passando o 0,6 dividindo, a gente vai ter x igual a 6. O que é que significa esse 6 aqui, gente? Significa que, no momento em que a gente chega em 6 km, a gente vai ter o preço tanto do ônibus quanto do táxi o mesmo. O que é que a gente pode concluir? Olha só. Para valores menores que 6 km, o táxi é mais barato. Observe que o gráfico do táxi, do preço do táxi, está abaixo do gráfico do preço do ônibus. Isso significa dizer que o preço é mais barato. Já para valores maiores do que 6 km, para distâncias maiores que 6 km, o táxi passa a ser mais caro. Legal? Olha só a observação. O táxi fica mais caro para percursos maiores que 6 km. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ok? Existe uma segunda observação também muito importante. Olha só.
A função g de x é constante, ou seja, a do ônibus, pois o preço não varia de acordo com a quilometragem. Já a função f de x, a função do táxi, é crescente, pois quanto maior o percurso, mais caro o preço do táxi vai ficar, maior será o valor cobrado. Legal? Muito bem. Gente, a gente acaba de ver uma situação prática onde nós nos encontramos com uma reta crescente, uma função crescente e uma função constante. A gente precisa entender bem a diferença entre uma e outra. O táxi, o preço varia de acordo com a quilometragem, então o preço vai crescendo, daí o motivo pelo qual a gente tem uma função crescente. Já o ônibus é representado, o gráfico do preço do ônibus é representado por uma reta horizontal, porque o preço nem sobe e nem desce. O percurso pode ser de quantos quilômetros for, mas o preço vai permanecer constante. Legal? Então a partir de agora a gente vai entender de uma forma mais algébrica, mais teórica, toda a parte de conteúdo de função do primeiro grau e também de função constante. Ok? Vamos ao quadro. Ok, gente. Primeiro, função constante. Olha só. A função constante é toda função de R em R, onde f de x é igual a c. Ou seja, c é um número real, é uma constante, não varia. Olha só um exemplo. Construa o gráfico da função f de R em R, tal que f de x é igual a 3. A grande característica da função constante, pessoal, é justamente que o gráfico dela, quando a função é definida de R em R, é uma reta horizontal. Isso significa dizer que para qualquer valor de x, o y, ou seja, o f de x, é sempre igual a 3. Tranquilo? Então, a gente precisa guardar isso. Gráfico de função constante. Para uma função definida de R em R, é sempre uma reta horizontal. Legal? O domínio, gente, mais uma vez, só para lembrar, valor de x, a gente pode ter qualquer valor de x aqui, portanto o domínio é reais. E a imagem é um único valor, é justamente o valor, nesse exemplo aqui, 3. Tranquilo? Olha a observação, gente. O gráfico de uma função constante é uma reta paralela, mais uma vez, paralela ao eixo x. Tranquilo? Pessoal, função constante é vista no contexto de função do primeiro grau. Mas é bom que a gente saiba, e não esqueça de jeito nenhum, que uma função constante não é uma função do primeiro grau. O que define o grau de uma função polinomial é o maior expoente da variável. A rigor, a função constante teria o x elevado a zero, ou seja, o x na prática não aparece na estrutura da função. Se a gente fosse definir o grau de uma função constante, ela seria de grau zero. Mas como o gráfico é uma reta, ou seja, algo muito semelhante ao gráfico da função do primeiro grau, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta também, a gente vai ver. Só que é uma reta com inclinação. Aqui a gente tem uma reta horizontal. Pois bem, como o gráfico é uma reta também, tal qual a função do primeiro grau, a gente vê no contexto de função do primeiro grau, ok? Mas só para reforçar, uma função constante não é uma função do primeiro grau, ok? Vamos continuar. Agora sim, gente, olha só, função do primeiro grau. A função do primeiro grau tem a seguinte estrutura: f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais e o a necessariamente é diferente de zero. Isso a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Por que o a tem que ser diferente de zero, gente? Porque se o a for zero, um abraço para essa parte aqui, olha. Tudo isso aqui, ax desaparece. Por quê? Mais uma vez, a igual a zero, zero vezes qualquer número dá zero. Portanto, não se esqueçam disso. O a tem que ser diferente de zero. Legal? A e b são os coeficientes da função. E eles têm nome, né, gente? Olha só, o a, o cara que multiplica o x, é chamado de coeficiente angular. A gente vai entender isso mais para frente, ok? O porquê desse nome. E o b é o famosíssimo coeficiente linear. Também existe um motivo pelo qual ele é chamado assim. Muito bem.
Mais uma vez, A tem que pertencer a R asterisco, isso significa que pode ser qualquer número, mas não pode ser zero. E o B pode ser qualquer número, inclusive o zero. Agora, uma observação importante. Olha só, se o coeficiente linear da função for diferente de zero, nós teremos uma função onde efetivamente aparecerá o AX e o B. Portanto, o B pode ser, por exemplo, 2 ou 3 e assim por diante. Quando isso ocorre, a função do primeiro grau também pode ser chamada de função afim, ok? Já se por acaso o coeficiente linear for igual a zero, aí a gente vai ter só essa parte aqui. E aí, se o coeficiente linear for igual a zero, a função do primeiro grau também pode ser chamada de função linear, ok? Então, as expressões função afim e função linear são expressões para uma função do primeiro grau, dependendo do valor do b, ok? Olha um exemplo para a gente entender melhor. F de x igual a 2x mais 5. Essa é uma função do primeiro grau que a gente pode chamar de função afim, porque o b é diferente de zero. Bom, olha só essa daqui. F de x ou g de x igual a 3x. Repare que o b vale zero. Então aqui a gente pode chamar de função linear, ou seja, uma função do primeiro grau linear. Gente, nesse bloco a gente teve os primeiros contatos com a ideia de função constante e de função do primeiro grau. É um assunto bem agradável, bem tranquilo. Espero que você consiga acompanhar bem toda a parte teórica para que a gente lá na frente consiga fazer exercícios mais complexos. Por agora a gente para aqui e no próximo bloco a gente continua aprendendo a construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Legal? Tchau, tchau!